pessoal, boa tarde. Sou William Klein, CEO da Roper Educação, e gostaria de agradecer aí a presença de vocês hoje. Nós estamos com essa atividade online, transmitida ao vivo para todos, e nós vamos ter aí em torno de 1 hora para um bate-papo bem importante, super relevante para o nosso contexto educacional. Aqui com a gente também eu pedi a participação, e talvez vocês até estranhem um pouquinho, nós divulgamos inicialmente apenas com o meu nome, mas eu pedi ajuda aqui dos universitários, pedi um apoio também do nosso consultor aqui. Eu pedi para você se apresentar, por favor. Pedro. Boa tarde a todos, o meu nome é Pedro Gomes e sou consultor e analista de mercado da Roper também. Estou aqui então à tarde falando sobre o mercado aí, sobre o Brasil como um todo, né? Bom, então nós vamos estar juntos aqui, temos um período aqui de aproximadamente 1 hora de trabalho. A nossa intenção é que a gente consiga aí em torno de 30, 40 minutos no máximo apresentar para vocês algumas ideias. Vocês podem acompanhar essas ideias pelos slides, a gente vai interagindo, vai situando os participantes aí pela numeração também dos slides. As perguntas de vocês, as contribuições, elas podem ser enviadas também pela plataforma. Você pode, se quiser nos ajudar, e vai ser muito bom, você pode colocar um hashtag em frente às suas perguntas. Isso vai facilitar para que a gente possa localizar, agrupar as perguntas e poder respondê-las aí ao longo do período. Tá? Então, acho que isso aí são as nossas combinações gerais aí para funcionamento desse webinar. Bom, uma questão bem importante é que, se tratando de um tema que é bastante sensível, um tema que é também político, ele não é apenas econômico, a educação já é em si um tema bastante importante do ponto de vista da política, mas é tão importante quanto o contexto da política, da educação e esse contexto mais geral, que nós vivemos um instante, um momento de país onde estamos muito envolvidos com o encaminhamento econômico, com o encaminhamento das resoluções aí de mercado, de tudo que se passa. É um momento sensível, um momento às vezes até um pouco tenso, com manifestações e tudo isso. E a nossa intenção aqui não é entrarmos em questões acirradas de espectro político ou qualquer coisa do gênero. Pelo contrário, a gente quer com bastante brevidade situar esse panorama econômico e partir o mais breve possível para os reflexos desse panorama na educação. Também a nossa intenção nessa apresentação que a gente possa trazer aqueles dados que têm maior concretude, que têm maior potencial de contribuição para as instituições de ensino, poderem melhorar os seus resultados, para que os alunos possam então ingressar na educação superior e tudo isso funcionar muito melhor. Sabemos que em momentos de crise há uma preocupação maior, não só com resultados, aqueles mais específicos do momento, mas também de futuro. E vamos utilizar aqui das análises prospectivas que a Roper consegue desenvolver, das suas pesquisas e também pesquisas que a gente vai referenciar ao longo da apresentação para nos situarmos. Um outro aspecto bem importante dessa apresentação é que a gente gostaria de que, a partir das contribuições de vocês, a gente possa responder mais objetivamente aquilo que lhes interessa. Então, a contribuição ela é essencial para que a gente possa avançar. Tá? Eu gostaria de seguir já com vocês no primeiro slide. Na verdade, aqui a gente estava falando sobre os temas gerais, né, que nós vamos ter nessa apresentação. Estamos organizados para 3 etapas aqui. A primeira etapa, um cenário econômico mais breve, onde a gente quer olhar aquilo que até certo ponto, meio que todos sabemos, estamos aí numa situação, um cenário econômico difícil, de crise, e vamos situar um pouquinho isso, uma coisa bastante breve. No item 2, aqui nos reflexos no mercado educacional, então é onde a gente quer se ater por mais tempo, mostrar as consequências desse momento que nós estamos vivendo. E no item 3, a gente então vai olhar sobre um aspecto que nos interessa demais, que é a questão das boas práticas. Para levantar os dados, em especial do item 2 e 3, nós fizemos um bate-papo, uma pesquisa, uma consolidação de ideias a partir de 3 grandes grupos. O primeiro grupo
são os próprios consultores da Roper. Então, nós fizemos algumas perguntas para os consultores que estão ali no dia a dia, né, muito próximo do cliente, trabalhando com dados de mercado, na própria gestão, nos casos da gestão interina, e pegamos aqueles dados que são ainda não analisados, ainda não entraram em nenhum tipo de pesquisa oficial, eles não estão em nenhuma divulgação oficial do MEC, do INEP, nem mesmo a Roper ainda divulgou dados oficiais sobre algumas dessas percepções. Mas nesse caso tem uma ampla relevância esse aspecto. Qual é a relevância? É que o exercício de prospecção, aquele que é capaz de identificar as nossas melhores práticas para o presente e para o futuro, se ele chega muito depois, ou seja, se ele chega atrasado, as coisas já aconteceram. Então, em parte, a gente gostaria de dar esse tom que é um retrato do que os nossos consultores percebem no dia a dia das suas consultorias e das gestões que eles participam. Um outro grupo, o segundo grupo bastante importante, é das próprias instituições de ensino, é lógico. Nós conversamos aí com mais de 30 instituições sobre esses dados, sobre a sua percepção de mercado, como está a sua captação, como está a retenção de alunos, o processo da evasão, que consequências você percebe das alterações aí do FIES, das alterações da economia brasileira. E ouvindo essas percepções, procuramos sistematizar, trazer esses dados também aqui para nós. E eles, obviamente, nós não vamos divulgar as instituições e nenhum dado desses pertinente, mais específico, nem mesmo estatístico. O que nós queremos é ter essa percepção que possa realmente ajudar quem nos escuta agora para as melhores práticas. E eis que esse tema, então, nos chama para um terceiro grupo. Claro, vamos trabalhar com alguns dados aqui do MEC, do INEP, inclusive uma pesquisa que a Roper vai lançar aqui em primeira mão, um dado parcial para todos relativo ao FIES e a disponibilização de vagas que foi feito agora para esse segundo semestre pelo MEC. Né? Então, nós temos alguns dados aí, vocês vão poder acompanhar também. Tá? Muito bem. Então, esclarecidas essas etapas, eu vou acompanhando aqui um pouco na própria transmissão e também acompanhando com o meu notebook para a gente poder analisar todos esses dados juntos. Então, do ponto de vista de cenário econômico brasileiro, como nós conversamos, é algo muito objetivo, né? Só para não restar nenhuma dúvida, a gente colocou ali os dados da consultoria Focus, que fala sobre a inflação esse ano, uma inflação aí que está chegando à casa dos 10%, 9,32% até o momento, a maior desde 2002, então realmente tem algo mudando, né? Nós estamos aqui em 2015, são 13 anos em que nunca se atingiu esse patamar, é importante para nós. No próximo slide, ainda nessa sequência, a gente traz mais um dado dessa consultoria Focus, que é sobre a questão do PIB, agora já analisado desse ponto de vista desse ano e do próximo. Então, nós vamos estar falando aqui de um PIB caindo em torno de 2%, todas as consequências econômicas que isso vai trazer para o país. Vocês todos podem analisar isso junto com os especialistas da economia e pensar nessas consequências. Mas importa também olhar ali para 2016, quando a gente vê uma perspectiva de queda de 0,15%, e apesar de tudo isso ser dado estatístico, de a gente ter uma série de variáveis intervenientes, já é interessante observar que há uma perspectiva de melhora para 2016, ou seja, de que a gente consiga caminhar para um cenário econômico um pouco melhor em 2016, quiçá 2017. Tudo isso ainda precisa de, como se diz, muita água precisa passar embaixo dessa ponte para a gente poder definir esses patamares. Mas, de alguma maneira, também aqui vem uma notícia em meio a tantas difíceis, pelo menos já imaginarmos aqui e começarmos a conceber uma recuperação para o próximo ano. Nesse sentido, a Roper tem acompanhado muito de perto, não só os dados do mercado educacional, é claro, mas também esse momento econômico do Brasil para poder melhor assessorá-los a passar por essa situação. E aí no próximo slide, no cenário econômico ainda, a gente tem lá essa questão de recessão técnica. Esse é um dado bem atual, porque ele começou a ser apresentado aí no Brasil pelas mídias todas no dia de ontem. Hoje está sendo divulgado já com mais força essa questão de que, de fato, há uma recessão técnica. Né? Então, é importante ter o dado que confirma, ou seja, do que se trata. Nós tivemos um primeiro e um segundo
trimestre que apresentaram queda no PIB e 2 semestres seguidos significa recessão técnica. Há uma série de informações sobre o cenário econômico brasileiro e os nossos consultores e os nossos colegas das instituições de ensino que participaram, que conversaram conosco, eles também esclareceram que percebem o mercado mais ou menos como esses dados estão apresentando. Eles veem essa recessão acontecendo, né? Então, interessa para nós seguirmos para o que o mercado educacional começa a perceber, começa a intuir sobre toda essa mudança no cenário. Primeiro, uma observação. Existem duas condições bastante impactantes para a educação e vocês as conhecem bem, vivenciam bem, todos que estão ligados a esse setor de educação sabem que as mudanças na regra do FIES impactaram sobremaneira a todo o processo educacional, em especial o processo de captação de alunos. A gente vai identificar isso com mais clareza. Agora, sabemos também que se somou a essa mudança das regras do FIES, esse cenário então econômico brasileiro, e já começamos a perceber as primeiras consequências disso. Vale lembrar que na virada do ano, né, de 2014 para 2015, quando nós tivemos uma portaria que mudou radicalmente as regras do FIES, a gente teve foi um momento de bastante preocupação. Nós até na Roper vimos explicado, apresentado essas informações para os nossos clientes no ano passado, né, em 2014, e não esperávamos, nós mesmos não esperávamos uma mudança tão radical naquele dezembro para janeiro. A mudança foi bastante forte e gerou, principalmente no mercado, do ponto de vista daquelas instituições de ensino que estão no mercado, que estão na Bolsa de Valores, gerou aquela percepção mais emocional, aquela preocupação grande. Esses mercados reagem diferentes, então sabemos que o mercado financeiro e a sua preocupação com os investidores, ele tem aspectos às vezes emocionais que caminham num ritmo diferente. E a gente fez considerações sobre isso, vai falar mais um pouquinho ainda no decorrer dessa apresentação. Mas para as instituições de ensino, essas consequências da mudança da regra do FIES, elas começaram a aparecer na captação no primeiro semestre, já com algum nível de impacto. Nós temos instituições que já começam a mostrar, a denunciar uma queda próxima aí dos 30% na captação, outras que falam sobre queda de 20%, de 10%, mas o fato é que existe sim uma queda bem sensível na captação. Para algumas instituições, ela chega a ser tem algum nível de ameaça para um número menor de instituições que tem, por exemplo, ali nas características que a gente fala no slide 9, uma forte dependência do FIES. Então, a Roper já alertava os seus clientes desde 2013 que tivesse no máximo 30% dos seus alunos com FIES ou que ficasse numa margem mais segura, até mesmo de 15% a 20%, para que se houvesse uma mudança muito grande nas regras desse financiamento estudantil, que elas não fossem afetadas tão fortemente. De fato, muitas seguiram fortemente alavancadas no FIES, nos seus ingressantes, e hoje precisam de estratégias também muito mais agressivas para saírem desse cenário. Por exemplo, como nós temos ainda no slide 9, o segundo item, que é a oferta de opções ao FIES. Então, é quando você consegue ter um financiamento privado, né? Nós temos aí alguns disponíveis hoje no mercado, ainda que o FIES, como tinha regras de uma permissividade bem maior, ela incluía muito mais facilmente diversas classes socioeconômicas, sem tantas necessidade de comprovações, não só de renda, mas também de um patamar de renda elevado. Então, o FIES acabou fazendo com que o nível de ingressantes, a quantidade de ingressantes fosse bastante alto. E esses programas de financiamento privados, eles não têm essa mesma característica, eles precisam se alicerçar em condições mais seguras. Nós temos alguns dados, alguma coisa que a gente vem pesquisando, e eles não podem ser generalizados de maneira alguma, porém nos dão ideia de que, por exemplo, hoje
em torno de 10%, em alguns casos 12%, não passa de 15%, mas em torno aí de 10, 12% dos alunos que apresentaram uma proposta para esses financiamentos estudantis privados conseguiram obter uma aprovação positiva para seguir em frente. Então, isso é uma informação bastante importante, né? E aí, nas características socioeconômicas dos alunos, tem um impacto bastante grande. Vou pedir até uma complementação aqui do Pedro também sobre isso. Vou fechar essas ideias. Gostaria que o Pedro depois trouxesse isso para a gente, Pedro, porque aqui é um aspecto muito sério, muito importante para nós. Então, nós temos aí também a questão da concorrência na região. Então, nós temos casos de instituições de ensino que, na contramão do que o mercado está sinalizando, do que vem acontecendo, do que a gente tem de dados, elas conseguiram não ser afetadas nos seus ingressantes ou até mesmo experimentam algum tipo de acréscimo. E certamente essas instituições não têm uma grande dependência do FIES, elas têm uma característica socioeconômica dos seus alunos voltada para um público que sai um pouco daquela faixa do público C e D, né, socioeconômico, e também não experimentam uma concorrência tão forte, às vezes de um grande consolidador ou de uma IES, que, assim como o grande consolidador consegue ter uma iniciativa de captação muito forte, né? E também observamos que essas instituições, quando posicionadas, melhor posicionadas, em especial essas que a gente chama de instituições de nicho, elas conseguem ter um crescimento bastante expressivo num momento de crise. Tudo isso já aponta para nós tanto os próprios problemas quanto as soluções. Mas eu falo demais, eu sei, eu gosto de falar. Eu quero ouvir um pouquinho também o Pedro aqui sobre essa questão aqui, Pedro, em especial as questões do FIES. Tá. Bom, de fato, eu percebo que a mudança do FIES, principalmente agora, com essa nova estratégia, esse novo perfil que o FIES tem no segundo semestre agora, que foi implementado, ele foi trazer um desafio grande para as instituições de ensino. E também por isso a gente percebe que essa quebra que o William falou de percentual de ingressantes, ele vai ter um impacto maior nesse segundo semestre também relacionado com esse novo perfil do FIES que foi colocado pelo MEC, pelo FNDE. Esse perfil ele vai afetar ou vai impactar diretamente porque se o perfil inicial do FIES até o momento era de perfil socioeconômico de alunos que iriam até 20 salários mínimos no agregado familiar, com mudança para 2 salários mínimos e meio per capita, isso vai diminuir de forma substancial o número de pessoas que se podem candidatar a esse FIES agora, né? E isso impactou já agora diretamente. Então, mudou o perfil, mudou o perfil de possíveis candidatos ao FIES e, simultaneamente, criou uma outra condição, que é esse perfil que o William acabou de falar para instituições de ensino que têm perfil de captação nessa classe CD, principalmente, que é a condição que o FIES agora também é oferecido em termos de percentual de mensalidade. Então, hoje em dia, o aluno, né, você deve ter iniciado isso, o aluno vai ter um percentual de financiamento da sua mensalidade. Em alguns contextos de mercado, de praças, onde o ticket é mais elevado, onde o ticket médio do curso que o aluno poderia querer fazer é mais alto, isso gera uma dificuldade, que é o aluno que é da classe C e D, com percentual de financiamento aí da sua mensalidade, e depois um valor que muitas vezes chega a 40%, 50%, ainda ter que pagar a sua própria mensalidade, complementando o que o FIES ofereceu. Isso gerou, nós percebemos uma dificuldade, né, que foi o aluno quer ter um financiamento, conseguiu, mas um valor percentual que depois não pode pagar o restante, né? Então, isso gerou uma dificuldade para as instituições, que é, de acordo com o seu perfil e suas características socioeconômicas, e ele poderá ter tido dificuldades de captação e percebeu que isso aconteceu. O aluno primeiro consegue o seu financiamento e depois acaba por não poder ingressar por via de dificuldades econômicas e financeiras ainda ocorrentes desse processo. Então, é muito irrelevante nós analisarmos, e aí é uma pergunta, é um questionamento que todas as IES devem fazer, eu estou posicionado de forma adequada no mercado, estou inserido, eu estou captando o aluno de fato que eu quero captar dentro do mercado que eu estou, porque se o mercado socioeconômico classe C e D predominante estiver com tickets elevados, o FIES até o momento atendia. Agora não vai atender de uma forma tão intensiva. Então, esses investimentos, essas decisões estratégicas que foram tomadas há 2, 3 anos atrás, com mudança no FIES, estão começando a revelar agora decisões impactantes, de acordo com o que foi
a estratégia da instituição. Por isso que nós vamos trazer mais para frente. O que é importante olhar para frente, porque uma decisão hoje ela tem impacto na nossa instituição daqui a 2, 3 anos, no mínimo. E essa decisão é relevante ser tomada agora, com essa visão do futuro. Então, a captação da realidade, hoje, e a evasão também, ela está relacionada com a resiliência que a instituição teve, ou tem agora, com base no que ela decidiu há 2, 3 anos atrás. As mais resilientes, de acordo com todos esses fatores que foram colocados aqui, estão começando a reagir de uma forma mais rápida. As menos resilientes tomaram decisões muito mais fechadas, embasadas somente no FIES, com tickets mais elevados em mercados não ajustados para isso, agora com certeza terão para dificuldade e comprometidas em alto percentual de FIES, que é algo que também nós recomendávamos que não fosse realizado. Então, eu acho que o resultado hoje das IES, e cada caso é um caso para analisarmos entre essas 5 variáveis, é como é que ela tomou decisões para estar hoje no contexto do FIES atual. Acho que é isso, assim, resumindo, o mais relevante, claro, aqui. Pedro, até quero lhe pedir, porque o próximo slide é sobre evasão, já prossegui fazendo algumas análises no que diz respeito tanto da evasão ou outras observações que você tem ao FIES, que a gente faz uma conexão mais lógica aqui com o pessoal. Bom, então, se nós falamos para a captação teve impacto, a evasão está diretamente relacionada com isso. O aluno também que eventualmente consegue uma mensalidade, o percentual de mensalidade do FIES contratado razoável, que consegue começar a pagar. Por outro lado, se até o momento o FIES era significativamente mais oferecido com 100%, 75% de mensalidade, o aluno não viu o impacto disso no seu bolso. Né? Eu sabia, de alguma forma, queria ter lá o reflexo mais tarde, na hora da amortização. Mas agora, ele pagava R$50 a cada trimestre, agora vai pagar eventualmente até R$250. Para uma classe C e D, R$200 de diferença é diferença. Então, o programa, no momento, da forma como está hoje, com 6,5% de juros, todas essas variáveis que estamos trazendo, está começando a se revelar um programa que até a própria contratação do aluno dessa classe C e D vai ser mais criteriosa, vai pensar 2 vezes. Até o momento, olhando de forma rápida, 3,4% de todas as variáveis do perfil, era qualquer pessoa contratada, sem problema, agora esse próprio processo vai começar a ser mais criterioso. Então, isso poderá também impactar em evasão, no sentido que o aluno se matricula lá no início com uma perspectiva, que agora vai ser diferente, né, a certo ponto, e vai ter também aquela, regressando àquela questão, antes do FIES aparecer no mercado, da forma que apareceu. Como é que eu vou fazer a retenção do meu aluno? O meu ticket está adequado para o perfil do aluno que eu estou tendo? E também, eu tenho clareza exata do perfil do aluno que eu estou captando para que eu quero no portfólio. Então, a evasão, percebo um pequeno incremento dessa evasão, já nesse primeiro semestre, para ter dados mais na frente, no final do ano, para poder ter dados concretos, mas a percepção nossa já é, a evasão já aumentou um pouco, tanto nos grandes consolidadores, como nos nossos clientes, que já perceberam uma tendência para um processo de evasão um pouquinho mais elevado que até o momento estava ocorrendo. Então, essa dependência do FIES, esse perfil, e a característica socioeconômica como o perfil do FIES, conforme foi definido, vai gerar aqui um desafio, né, para ver a relação à evasão, com certeza. Parece também que, do ponto de vista da evasão e da própria captação, que a gente já comentou um pouco, os impactos que a gente vai perceber no mercado, eles devem aparecer mais fortemente neste momento, não só pelo FIES. O FIES é uma das variáveis, mas a sensibilidade aos contextos econômicos do país, ela se torna maior na medida em que as consequências mais sérias aparecem. Por exemplo, um aumento no processo de demissões, no desemprego, né, nesses indicadores, o acesso um pouco mais difícil também a alguns benefícios que a pessoa possa ter e que antes ajudavam a sustentar a própria família, contribuíam para a renda familiar. E quando isso se altera, quando isso muda, a capacidade de compra, de aquisição da própria educação diminui. Então, nós achamos que nós vamos ter agora, a partir desse segundo semestre de 2015, em especial no primeiro semestre do ano que vem, na virada de ano, com aqueles dados todos que a gente fecha, né, sobre o ano que passou, nós vamos descobrir quais são realmente os maiores efeitos. Conversando com nossos clientes, a medida da evasão, que é uma medida ainda um pouco controversa, em alguns casos um pouco difícil e não está ainda bem consolidada, né? Há formas de se medir evasão diferentes que caminham no mercado, mas a percepção geral, há uma preocupação sim com o aspecto da evasão. Sobre isso, inclusive,
na próxima análise setorial, que deve sair no início do próximo ano, na próxima análise setorial da Roper, nós vamos propor uma equação de medida da evasão que nos parece mais pertinente, mais apropriada para o mercado. Agora, passando mais brevemente sobre a inadimplência, nós estivemos recentemente no CEBESP, um congresso organizado aí pela Roper, em parceria com uma série de instituições, e conversávamos com o Sardenberg, que é aquele âncora e economista da Rádio CBN, né, que se pronuncia aí várias vezes sobre isso, e ele fez uma conferência no CEBESP, lá nós conversamos com ele sobre a questão da inadimplência. Né? A percepção que ele tem é de que todos os setores vão ter um aumento de inadimplência, há de se esperar isso pela capacidade financeira que diminui do brasileiro, e claro, as instituições de ensino de alguma maneira também vivenciarão isso. É uma característica fortemente marcada por fatores externos, pelos fatores econômicos, e a instituição de ensino vai precisar fazer a gestão desse processo. Ela passa por uma gestão também do seu perfil de alunos, esse perfil de alunos passa pela gestão do portfólio de cursos que são ofertados pela instituição. Então, as análises que hoje precisam ser feitas para uma saúde da instituição de ensino, elas se tornam mais complexas, mais delicadas, e alguns detalhes que no passado poderiam ser até negligenciados, em especial pelo grande incentivo que foi feito pelo FIES, né, e que tornou o número de ingressantes muito maior no mercado educacional. Essa possível negligência, alguns detalhes, ela já não é mais possível nesse novo cenário. Né? Temos uma concorrência maior, temos uma ameaça de alguma inadimplência que virá, temos a diminuição dos ingressantes, e agora pequenos detalhes podem fazer a diferença na sobrevivência, na perpetuação e até nos bons resultados das instituições de ensino. Então, seguindo em frente, aqui nós temos um dado bem interessante. Eu gostaria de pedir novamente para o Pedro, que ele é um especialista em FIES aqui. Vamos escutá-lo, Pedro, por favor. Essa informação, esse slide aqui, ele representa, com base nos dados que obtivemos do site do FIES recente, que teve aberto aí de 3 a 6 de agosto, com o número de vagas disponibilizadas. Essa é uma análise bem inicial ainda, que nós estamos aprofundando agora ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, trazendo para vocês em algum momento, que é a condição de como é que foi a oferta de vagas em relação à expectativa que o MEC trouxe para essas vagas de conhecimento. Então, a perspectiva era de oferta de vagas mais no Nordeste para alguns cursos de engenharias, área de saúde. Então, nós fizemos aqui uma primeira análise inicial que mostra ou não se essa expectativa trazida pelo MEC foi atendida de fato. Então, coletamos as vagas desse site, do site do FIES Seleção, que vocês com certeza terão consultado, e esse é o perfil que nós podemos observar que foi a oferta de vagas. Então, realmente, podemos perceber que, em termos de número de vagas, foi significativa a oferta de vagas na região Nordeste, conforme estão vendo aí, Norte e Nordeste, também no Centro-Oeste, conforme estava previsto, e em azul tem os percentuais da oferta de vagas, foram 68.482 vagas, o total, e na sequência, na coluna seguinte, em vermelho, vão poder ver as vagas em relação ao presencial e, como podem verificar, em relação aos cursos que foram, de facto, trazidos aí como sendo prioritários. Então, em vermelho, nós temos aí o total de matrículas no presencial e depois, em amarelo, o total de matrículas no presencial com o FIES em relação aos cursos que foram pensados aí e privilegiados. Então, se verificarmos o conjunto, isso é uma análise bem sintética dessas vagas, de facto, podemos perceber que, de alguma forma, as vagas foram para o Nordeste e Norte, conforme estava sendo previsto, e foram privilegiar, conforme poderão verificar depois, com percentuais de 6% e 4,7%, cursos das áreas que o próprio MEC teria de alguma forma, previsto, ou queria falar que queria oferecer. Então, isso é uma análise muito inicial, você vai detalhar isso melhor, até porque ali no Sudoeste, como podem verificar, tem um número elevado de vagas, mas também porque, obviamente, tem também uma oferta substancialmente maior de cursos, né, de vagas também em geral. Então, é uma análise mais detalhada, mas no primeiro momento, o que nós podemos perceber é que, de alguma forma, aquilo que foi expectável, seria expectável obter de vagas em relação ao como é que falou que iria trazer, de alguma forma parece que está alinhado. Acho que essa é a nossa
primeira percepção inicial, claro que vamos detalhar para poder perceber no detalhe se isso é a realidade a partir de agora. Né? Nós fizemos uma pesquisa para essa conversa com vocês hoje que trouxe uma série de dados super relevantes do mercado de educação. São tantos dados que a gente teve que deixar muita coisa de fora, virão outras apresentações aí, a gente já está trabalhando com a nossa equipe, em especial no que diz respeito a essa pesquisa, por exemplo, sobre a disponibilidade de vagas do FIES por região. Nós temos hoje um tratamento desses dados já mostrando também pelo Estado, mostra alguma coisa do ponto de vista dos consolidadores, nós temos dados também que mostram a disponibilidade dessas vagas pelo conceito de curso, pelo CC, pelo conceito preliminar de curso também, pelo CPC, e que são extremamente curiosos, uma vez que o governo, através do MEC, se apresentou como na condição de que liberaria essas vagas aí do FIES em função também desses indicadores. E a gente pôde observar lá que tem um bom percentual de bolsas que foram ofertadas para cursos que ainda não têm avaliação, e aí tem alguns detalhes curiosos, né, para a gente observar, isso aí. Bem interessantes para a gente olhar e aprofundar. E temos também, já dá para tirar um pouco de informação lá sobre o nível de coerência sobre a distribuição dessas vagas. Mas muito bem, vamos em frente, eu acho que estamos com pouco tempo aqui, as curiosidades são muitas, vamos precisar de mais falas, mais webinários com vocês. Veja, aqui é uma síntese, né? Quando a gente está nessa frase, esse vale considerar, nós temos uma situação de que essas mudanças então no FIES, como a gente falou, elas, claro, afetam todo o setor. As IES que estão na Bolsa sentiram super sensivelmente aquele aspecto emocional do mercado, e nós vamos saber daqui a pouquinho o que é que vai dar realmente na diminuição da captação, e isso vai se tornar mais sensível a partir desse momento. E aí a gente caminha aqui para as boas práticas. Eu vou pedir para o pessoal avançar, ok? Tem uma ideia central aqui que resume também muito do nosso pensamento, né? Então é hora de empreender uma busca, nós precisamos encontrar quais são os caminhos que vão permitir as instituições passarem bem por uma queda de ingressantes que poderá ocorrer, mas assim, é muito provável. Ela já está sendo percebida, ela já é sensível, então qualquer instituição hoje, não importa o tamanho, que não considere esse caminho, ela passa a diminuir no mínimo muito os seus resultados e possivelmente até ingressar em um contexto de insustentabilidade, e o que pode depois gerar todos aqueles problemas que a gente conhece. Então, essa é uma síntese muito importante da nossa fala hoje, né? Essa busca por esse caminho de sobreviver a uma queda de ingressantes que vai ocorrer, né? Como a gente percebe. E daí vem as nossas boas práticas aqui, que a gente vai procurar passar com uma brevidade para termos mais tempos para as perguntas de todos, tá? Então vamos lá. Primeiro, alternativas ao financiamento estudantil, não há dúvida, é muito importante, ainda que nós tenhamos falado sobre o fato de que não vamos suprir um percentual grande dos alunos do FIES com os financiamentos privados, a não ser que apareça um financiamento muito diferenciado, com uma capacidade maior de absorção, o que o mercado sinaliza parece ainda não existir. As instituições de ensino estão procurando alternativas para isso, mas de fato vamos suprir sempre um percentual limitado dessas vagas que o FIES dava conta. Adequação do portfólio de curso da instituição de ensino. Então, quem fez essa adequação no passado, a Roper trabalhou com algumas instituições de ensino que se mobilizaram, mesmo num período, vamos dizer, de uma fartura de alunos, elas se preocuparam em ajuste de portfólio. Hoje elas estão passando melhor por esse período de crise, né, dessa dificuldade na captação, porque você consegue, pelo portfólio, ajustar também em relação ao mercado, ao teu público-alvo, qual o melhor curso, o curso que não só tem demanda, mas que os alunos que se interessam por esse curso têm condições de pagar. Então, tudo isso se torna a equação já não tão simples. Isso também nos leva, essa adequação do portfólio, a um reposicionamento da marca na sua região. Então, ela pode optar por se tornar uma instituição de nicho, ela pode, às vezes, mudar, como nós temos o caso de um grupo educacional que atendemos, que tinha uma parte dos seus negócios lá que não estavam sendo fomentados.
que era uma escola de negócios, e agora passa a fomentar a escola de negócios, tem todo sentido na região em que está, e aquilo pode fazer toda a diferença na captação. Então você reposiciona a marca da Yes. E o ajuste da mensalidade, que normalmente era feito aí em torno de 1% a 2% acima daquele índice de inflação anual, vai ser preciso olhar com calma isso, com muita calma, porque houve um aumento de algumas mensalidades que também foi impulsionado um pouco por um momento de mercado, com o FIES, com melhores condições econômicas, e se nós aplicarmos essa regra de maneira indiscriminada no reajuste das mensalidades, é provável que a gente encontre um público que não tenha condições de pagar aquele ticket. Então, de novo, mais um elemento dessa equação complicada, né? O portfólio de cursos, a mensalidade, o quanto eu posso fazer de reajuste nessa mensalidade. William, complementando também um pouco e trazendo a realidade que nós percebemos para o FIES nos próximos tempos. É interessante começar por falar isso também aqui. Nós do FIES, a gente já falava, a Roper já falava nisso ano passado, no início desse ano, quando começou as restrições de FIES. A nossa expectativa é que existisse, a partir desse momento, aproximadamente a volta de 300 mil contratos por ano. Né? E é isso que o MEC trouxe agora recentemente. Então, a nossa expectativa e nossa perspectiva é que isso se irá manter nos próximos 2, 3 anos, provavelmente, dentro dessa linha. Então, a primeira questão para trazer é que não podemos manter a fantasia, vamos dizer assim, que o FIES poderá mudar rapidamente. Então, a instituição precisará, de fato, entrar bastante nesses itens que a gente vai trazer agora para poder se posicionar melhor. Então, esses itens aqui são bem relevantes no sentido de que a instituição precisará se voltar a ajustar, de repente, ao mercado que ela própria está inserida. E se nós vimos que o ticket médio aumentou nos últimos 4, 5 anos, em média, que estava caindo até 2010, agora aumentou por via, em parte, pela condição do FIES, agora é o momento de voltar a equacionar a realidade, né, e ver até que ponto é que está fora da realidade do mercado, de novo. Eu acho que isso aí é o mais importante, e por isso nós temos trazendo essa questão de portfólio, de posicionamento, ajuste de mensalidade, porque o FIES, a certo ponto, vamos dizer assim, camuflou, em alguns contextos, um pouco a realidade do mercado. Então, agora está aqui na real de novo. Eu acho que essa é a condição. E por isso, se a instituição não olhar para si própria e para o mercado agora, ela corre sérios riscos de poder continuar desfasada. E isso aí, claro, tem impacto direto ao longo do tempo. Sem dúvida, Pedro, sem dúvida. E seguindo em frente ali, nas nossas boas práticas aqui, a gente agrupou um pouco, né? Se vocês olharem no slide anterior, falamos da captação, boas práticas para captação, e aqui a gente está falando de retenção, alguns itens se repetem. Então a gente volta à alternativa de financiamento estudantil, porque isso tem implicação na retenção de alunos. Até, Pedro, se quiser comentar, que aqui tem um dado interessante. Sobre financiamento, né? Isso. Tá. Aqui no caso da retenção, é importante dizer que o financiamento estudantil, ele, em termos de alternativas, a gente vai ter algumas possibilidades no futuro. Né? No momento, a gente vê que não há uma alternativa ainda totalmente viável ao FIES, nem vai ter. O FIES é algo muito específico, né? Tem um subsídio do governo direto nisso aí. Então, vai ter algumas alternativas, a gente vê que sim, mas não serão nunca alternativas ao FIES de forma específica. Então, é bom que a instituição possa poder pensar em alternativas que ela possa, de facto, ter para poder fazer retenção. Né? Aqui no caso dos grandes consolidadores, por exemplo, a gente percebeu que houve algumas estratégias que o grande consolidador pode fazer, como seja uma Croton. Né? A Croton definiu ali no início um programa chamado PEP, que foi oferecer apenas 10% de mensalidade e, até certo ponto, levou o processo aí do aluno para financiar no ano que vem. Então, o Croton teve uma decisão que, óbvio, o grande player pode fazer isso. Né? Ele pode ter essa estratégia do aluno pagar durante o ano apenas 10% da mensalidade e fazer um delay, né? Trazer a decisão depois do financiamento para frente, no ano que vem. Um player menor, uma instituição menor, não tem essa capacidade. Então, essas estratégias de retenção precisam ser muito mais ajustadas a outros itens, como seja metodologia, melhorias no processo de cobrança, essa questão do ajuste das mensalidades e acompanhar o aluno de uma forma muito direta. Então, melhorar mais esse acompanhamento do aluno. Eu penso que essa aí é a questão mais séria, porque o financiamento estudantil vai ter algumas opções, além do que a gente conhece hoje, vai ter, mas não são tão rápidas assim. Né? Então, teremos que passar por outras estratégias que não são somente puramente financeiras. Né? E aí, nessa sequência de ideias de estratégias, então, a gente tem aí a gestão do aluno, que é fundamental. Essa gestão, ela passa a qualidade, a percepção que o aluno tem da própria instituição. Na verdade, a gente vai precisar de muito mais engajamento dos nossos alunos no seu processo educacional. Ele precisa valorizar e entender
que certas decisões que ele vai tomar na priorização dos seus investimentos, daquilo que diz respeito à educação dele e frente a outros tipos de gastos que esse aluno vai ter ou que essa família vai ter com a educação, que a educação é prioritária. E também ele precisa enxergar naquela instituição a capacidade de que o que ele investe hoje em educação possa retornar para ele mesmo no futuro. E isso tudo é uma gestão, isso tudo é um comprometimento e uma proximidade com o aluno, né? Já falamos da atenção aos ajustes da mensalidade, um aspecto bem relevante, interessante, que vale explorar num webinar à parte, né? Que é a questão da metodologia educacional. Então, uma metodologia educacional é melhor adaptada ao perfil que é, ao mesmo tempo, social e cognitivo dos nossos alunos, né? Faz uma diferença enorme, dá vontade de falar um monte sobre isso, acho que vale a pena mesmo um outro webinar, mas hoje já existem instituições bastante preocupadas com isso. Ela consegue não só gerar uma adesão, um comprometimento maior no seu processo educacional, ou seja, do aluno, ela consegue também diminuir os seus custos, porque ela readequa os espaços da sala de aula, ela redistribui os professores e consegue um processo muito interessante de economia também. E aí, melhorias no processo de cobrança, esses aqui, na verdade, são todos casos, foram relatados por nossos clientes, são realidades que aconteceram no mercado, não são apenas ideias, né, para vocês, não são apenas sugestões como ideias, elas já aconteceram e já deram resultado em algumas instituições. Na sequência, no próximo slide, dando ainda, né, na linha de retenção, a questão de aprender a medir e se antecipar à evasão dos alunos. Aqui tem um aspecto também muito legal, eu quero pedir aqui ao Paulo Pressi, que é o coordenador de estudo de mercado da RU, para ele falar também em breve, num webinar para vocês, sobre o que nós estamos conseguindo medir hoje em relação ao fluxo, migração de alunos entre cursos presenciais, cursos de educação à distância, entre regiões, entre instituições de ensino. Então a gente consegue hoje mapear esse fluxo, né? O professor Cosmassi e o Paulo Prestes, eles têm trabalhado bastante nisso. Em breve a gente vai apresentar mais claramente esse material para vocês, mas hoje a gente pode responder para a instituição de ensino qual tem sido a migração que predomina em relação aos seus alunos evadidos. Então isso é muito sério, né? Quais as razões, por que eles evadiram e o que pode ser feito para diminuir isso, né? Então, aí temos a questão dos programas internos de meritocracia, antecipação de matrículas, são todos os aspectos de gestão dessa retenção. Tá? Na síntese, a gente gostaria de mostrar para vocês, e de forma extremamente breve aqui, essas oportunidades que nascem nesse cenário. Então, obviamente, claro, se nós estamos num momento de crise, todo mundo já ouviu essa expressão, né, que crise também é oportunidade, e aqui a gente destacou algumas, então, a maior sensibilidade dos alunos à diferenciação das IES. Então, veja, hoje o aluno vai querer saber cada vez mais, tintim por tintim, detalhe por detalhe, o que ele ganha com o seu curso superior, escolhendo entre uma instituição A ou B. Enfim, preciso tangibilizar com muita clareza todos os valores possíveis para o aluno, e aí, de novo, volta às questões das metodologias, a questão do posicionamento, da marca, a capacidade que a instituição tem de tornar acessível ao aluno o mercado de trabalho e uma série de questões, né? A gente falou do portfólio de curso, tudo isso entra nessa referência à sensibilidade do aluno. A questão do uso mais intensivo de tecnologias, a gente falou sobre isso aqui já e como isso pode trazer uma mudança. Veja, é uma mudança bastante sensível, não é algo que poderia trazer uma pequena mudança, é uma mudança radical nos custos, na percepção do aluno. E aqui no próximo slide a gente fala sobre essa questão também das transações de compra e venda de instituição de ensino. Claro, o mercado está se movimentando, há um interesse maior em olhar as instituições que estão possivelmente à venda, há uma redução nesse valor, a gente está estimando alguma coisa aí de até 30%. Então, claro, às vezes vão ser os grandes consolidadores que vão poder tirar mais partido disso, mas às vezes uma instituição menor pode tirar partido disso e de qualquer forma o mercado se movimenta, se agita e a gente espera então que haja também um aumento na quantidade dessas transações de compra e venda de instituições, né?
A gente fecha a nossa fala aqui para deixar vocês falarem um pouquinho com a gente e perguntarem com esse último slide, né? Então, quem permanece no mercado, no nosso ponto de vista, frente ao cenário econômico, as mudanças do FIES? Essa instituição que ela encontrou uma forma de readequar, de se reorganizar com todas as variáveis que a gente apresentou, para estar mais adequada a esse momento de captação de alunos que vai diminuir, a gente vê acontecendo, né? Vamos ver a intensidade disso ao longo dos semestres, mas certamente ele vai estar bem inferior aos patamares anteriores. Né? E complementando também essa questão de custos, é importante trazer que são custos que têm que ser olhados 360 graus na instituição, não apenas administrativos, mas principalmente custos relacionados com a questão de cursos, na forma como estão sendo gerenciados, na questão de próprias matrizes adequadas para poder ter junção de turmas que entrem em meio do semestre, juntando com a turma do início do semestre, ou seja, estratégias que podem, de facto, começando no acadêmico e indo para o administrativo, conseguir uma otimização de custos da instituição de forma geral. Então, aqui o foco, quando a gente fala em custo, é importante falar isso, não é o custo apenas administrativo, não é diminuição do gasto de energia apenas, é principalmente olhar para a instituição como um todo, olhar para o mercado e ela própria se readequar internamente e ao mercado em que ela está inserida. Eu acho que isso vai ser o fator diferencial para que a instituição possa, de forma mais perene, subsistir nesse mercado agora, conforme vai se configurar. Muito bom. Várias ideias. Agora, vamos olhar um pouco aí as questões de vocês também. Aqui, os nossos assessores aqui. Vamos ver se eu estou entendendo direitinho. Aqui a gente pode ler as perguntas, certo? É isso? Tá bom. Começamos por essa que você colocou aqui, a 3? Isso, Vinícius. Isso, Vinícius Dalbeck, né? Nos pergunta o seguinte: sem o FIES, outro fator que influenciaria a captação seria o crescimento do ensino médio. A tendência da pirâmide demográfica demonstra o contrário. Quais são as ações para maximizar, eu acredito ali, o ingresso e motivar esse público específico do ensino médio a ingressar no ensino superior durante o período de crise? Tem algumas ideias que você quer comentar? Posso comentar. Vinícius, de fato, você tem razão, tem uma condição aí de tendência de diminuição do ensino médio em termos de número de egressos do ensino médio. Isso é um fato, pelo menos essa é a tendência da população no Brasil. Agora, nós pensamos que para poder maximizar, é importante perceber qual é que é a percepção do aluno de ensino médio tem da sua instituição, ou de alguma em geral, né, de forma geral. Dentro da sua realidade local, na sua região de abrangência, quais são as instituições de ensino médio que existem? Qual é a percepção que o aluno tem da sua instituição? É um portfólio adequado para a realidade do mercado em que você está inserido? Porque aí pensamos que, de uma forma mais específica, a instituição precisará se adequar a isso. Então, se pensarmos de forma geral, a gente vê que a tendência poderá ser de queda. Agora, tem um grupo grande ainda de pessoas que já terminaram o ensino médio há algum tempo e que estão querendo fazer ensino superior e que vão voltar de novo. Elas vão voltar para querer fazer ensino superior. Mas quando pensamos no ensino médio, esse crescimento de fato é menor. Por outro lado, nós vemos que ainda tem muito para fazer em termos de ensino médio, para poder aumentar a quantidade de matriculados no ensino médio e ensino fundamental também. E aí tem várias apresentações, só isso também iria ter um webinar só para falar disso, eu acho que vale a pena. Né? Mas pensamos o seguinte, vai poder haver uma diminuição, nós pensamos que talvez tenha diminuição na pirâmide demográfica, mas poderá haver aumentos ainda ao longo do tempo de egresso, em algum momento. Agora, a diminuição existe, é fato. Então, para motivar o ingresso desse público aí, é importante entender esse público está querendo fazer o quê dentro da sua área da abrangência da sua região. Porque você pode se ajustar a esse público. Qual é a percepção que ele tem da sua instituição? Ele é uma instituição preferencial do seu mercado ou não é? Por que é que não é preferencial e ele está querendo escolher outra instituição que não a sua? Acho que esse detalhe precisará ser equacionado para poder ter essa resposta de forma mais concreta. Né? Nas nossas conversas, Vinícius, com os nossos consultores e algumas instituições de ensino, nós percebemos que, sim, há um impacto já grande naquela demanda das pessoas que às vezes estão na terceira idade, estavam procurando um curso superior, provavelmente isso vai diminuir muito e radicalmente, já está diminuindo pelo que a gente observou.
Então, e outros nichos que procuravam educação superior e traziam um incremento nos ingressantes, nos matriculados, isso está diminuindo. Então, realmente, o olhar para o ensino médio e trabalhar para o ensino médio é uma das importantes estratégias para a captação de alunos. Tá? Eu queria concordar aqui com os raciocínios. Agora, outra pergunta aqui, como o Adriano Gomes, né, nos pergunta, como vocês julgam a captação da pós-graduação neste momento econômico? Nós temos resultados bem interessantes, bem relevantes, mostrando uma alternativa excelente quanto à pós-graduação. Então, existem instituições em especial, e aí a gente voltaria a todas aquelas análises que nós já fizemos, de nicho, de mercado, portfólio, né? Mas a pós-graduação, às vezes despontando, crescendo bastante, de maneira muito relevante, em alguns cases que foram olhados por nós, das IES que foram entrevistadas. Então, vejo com ótimos olhos, Pedro. Sim, eu partilho da mesma visão. O aluno pós-graduação, em princípio, ele está querendo um diferencial, né? No sentido de que ele já fez a graduação e está querendo algo mais. E é um aluno, ou é uma pessoa, vamos dizer assim, que em princípio estará no mercado, né, com o seu trabalho, né, e de alguma forma ele tem alguma capacidade de poder pagar a sua pós-graduação. Então, terá menos impacto esse processo que aconteceu do FIES, terá menos impacto na pós-graduação. Eu penso que sim, manterá talvez uma captação dentro da linha do que foi pensado, que foi trazido até agora em termos de percentuais de pós-graduação e captação, mas parece que não vai ter um impacto tão mais sério nesse momento. O Luiz aqui traz uma pergunta para a gente, né? Apesar do foco em FIES, gostaria de saber a visão dos senhores em relação ao Pronatec. Também continuará com poucas vagas? Existe uma tendência apontada pelo governo? Luiz, o Pronatec, nós temos uma visão que a gente consegue perceber dos nossos clientes, da análise que a gente fez do Pronatec desde o seu início. O Pronatec foi um programa que, a certo ponto, é bem diferente do FIES, no sentido de que ele foi criado de uma forma mais rápida e, de alguma forma, também o seu próprio financiamento não foi pensado como o FIES, não foi planejado de forma adequada. Tanto que o Pronatec, em pouco tempo, teve várias mudanças. E as mudanças foram sempre na tendência de diminuir a oferta do Pronatec. Ele vai continuar a ser ofertado? Nos parece que sim. Mas não será uma tendência significativa. O próprio Pronatec, em um determinado momento, foi trazido pelo governo como sendo uma grande estratégia. E nós acreditamos que a educação técnica também é uma aposta boa das instituições. É importante que haja oferta de ensino técnico no país. E vai crescer também. Agora, se o Pronatec se vai manter como sendo o alavancador desse crescimento, não se parece. Até porque, inicialmente, era para instituições de ensino superior que poderiam não ter ensino técnico, né, e foram vários que tiveram esse Pronatec dessa forma, cresceram rapidamente em ensino técnico. Agora, já as que querem entrar têm que ter ensino técnico já há algum tempo, então as restrições foram tão rápidas que, hoje em dia, nós não vemos já o Pronatec como sendo uma opção que nos parece interessante. O que nos parece interessante usar no Pronatec é, por exemplo, usar o Pronatec para fazer a ocupação da ociosidade da instituição. Se, por exemplo, tem ociosidade durante o dia, durante a manhã ou à tarde, usar alguma coisa do Pronatec ou do ensino técnico para poder complementar essa ociosidade do espaço. Né? Isso é uma opção que nos parece interessante. Então, não como uma grande estratégia, nem do próprio governo, mas sim como uma estratégia da instituição de poder usar o Pronatec para esse tipo de estratégia de ocupação da ociosidade da sua instituição. Eu gostaria de lembrar que, para quem está perguntando sobre também a pós-graduação, a gente tem uma série de análises, acho que de maneira geral, né, para toda essa conversa, uma série de análises e dados da publicação da Roper, que é a análise setorial da educação superior brasileira, e lá nós mostramos, inclusive, estatísticas de quais são as áreas em que tem crescido mais, em especial a pós-graduação. Eu acho que ali está apontado muitos caminhos e possíveis soluções aí para incremento dos ingressantes da atividade da instituição de ensino. A outra questão que nós temos aqui, o Daniel nos perguntou sobre se nós vamos falar um pouco mais sobre a EAD. A EAD é extremamente relevante nesse cenário. As instituições que têm EAD, elas têm se mostrado que estão saindo melhores desse contexto de crise. A EAD também é uma opção e que a gente está medindo isso, estamos com dados quase prontos para mostrar para vocês sobre o fluxo do presencial para a educação à distância, porque a EAD, em geral, o ticket mais baixo. Então, ela é uma opção para o aluno que quer continuar estudando e ele pode migrar do curso presencial para EAD. A EAD também
é um fator importante no contexto de uma tese que a Roper tem há muito tempo, que é a aproximação das tecnologias educacionais, fazendo, na verdade, as tecnologias educacionais fazendo com que a EAD e o presencial praticamente se fundam do ponto de vista de metodologia educacional. Existem outras estratégias bastante relevantes, a criação dos superpolos, que criam um ambiente muito próximo à educação presencial, porém, com todas aquelas políticas, toda a legislação, todos os aspectos pertinentes à educação à distância e com tickets muito mais interessantes, né, muito mais baixos para os alunos. Então, EAD continua a ser uma importante estratégia, algo que vale se investir cada vez mais. Só alertamos para o aspecto de que a concorrência na EAD também, assim como a EAD teve esse boom, ela também cresceu, é preciso estudá-la com mais cuidado, com mais atenção para saber que cursos abrir, quais estratégias adotar. Hoje há uma tendência do mercado em procurar também melhores soluções educacionais. Então, a própria EAD, como um mercado concorrente, precisa pensar que tipo de metodologia educacional, as suas plataformas, as tecnologias que utiliza para interação entre os alunos, o potencial de aprendizagem ativa que a EAD já consegue incorporar. Então, realmente, a pergunta é muito pertinente. Aí ficam algumas ideias sobre a EAD. Ah, Daniel. Posso ir para o próximo? Posso comentar? Não, pensei isso. Para o próximo. Então, várias perguntas bem relevantes. Eu pergunto e você responde agora, então. Vamos lá. O Rodrigo Gassin, ele pergunta o seguinte: como enxergam a sensibilidade dos alunos à variação de preço? Até que ponto os alunos estariam dispostos a aumentar a participação da renda individual familiar para continuar estudando? Bom, William, eu acho que eu vou responder essa pergunta e linkar, talvez, essa pergunta com uma pergunta que o Edu colocou aqui do outro lado também, que tem a ver com, pode estar relacionada com essa também, e eu vou ler porque aí a gente faz uma complementação das duas que elas estão relacionadas. Que é a questão que o Edu está perguntando, se nós achamos que tem as estratégias recentes que são agressivas de precificação das IES, ou dos grandes grupos em particular, como é que isso está acontecendo, essas matrículas grátis de descontos significativos, não como um perigoso, que pode afetar as finanças das IES a longo prazo. Que tem relação um pouquinho com essa pergunta que o William acabou de ler. De fato, se percebe o seguinte: tem uma variação, hoje, com a questão do FIES reequacionada, essa questão da sensibilidade ao preço vai ser muito maior. O que acontece com os grandes players e também com os players menores que nós observamos é que acabam por fazer uma briga por preço, né? Uma briga por preço que ninguém ganha, no sentido de que o aluno, claro, vai ter um custo para a sua mensalidade menor, mas no longo prazo não será isso que vai fazer diferencial para a instituição. O diferencial, conforme o William acabou de falar, é o seu diferencial. É isso que vai fazer, de fato, ser relevante. E um grande player, para conseguir implementar, por exemplo, uma educação híbrida, ter um diferencial grande, ele demora muito mais tempo, é muito mais lento para conseguir fazer isso. A guerra de preço, pelo preço somente, ela não tem durabilidade. Qualquer instituição que esteja no mercado onde entra um grande player vai ter dificuldade em brigar com ele por preço. Pela condição toda de estratégias que o grande player tem de poder otimizar os seus processos internos, que lhe dá uma capacidade de ter uma precificação menor. Então, a mensagem que nós trazemos há algum tempo já para os nossos clientes, e o Will acabou de falar na questão do EAD, é qual é que é o seu diferencial. Essa pergunta a gente tem que ficar clara para cada uma das instituições. Porque é esse diferencial que vai fazer o aluno escolher essa instituição e não um grande player, que demora algum tempo até ganhar nome no mercado onde ele entra, obviamente, e também depois do momento que ele entrar, essa briga de preço não vai ser benéfica. E se uma instituição pequena entra no mercado, como nós temos visto várias, em que ela coloca um preço e imediatamente já diz que oferece desconto de 25% no preço de tabela, ela própria está o quê? Está se barateando. No momento que ela dá um preço e imediatamente já coloca 25% de desconto, logo a partida, o que ela está fazendo para o mercado? Está dizendo que ela está barateando para o mercado. Então, essa realidade ela vai precisar ser equacionada pelas instituições. Esse diferencial será, de fato, que vai permitir que elas possam se diferenciar, ser perenes ao longo do tempo, e não simplesmente a guerra de preço. Muito bom, muito bom. E o Rodrigo Gastin pergunta, desculpe, é o Marcelo, né? Qual a redução média de captação na entrada no meio deste ano e qual a previsão para os próximos anos? Nós falávamos, Marcelo, sobre a questão do cenário prospectivo e do fato de que hoje a gente não tem todos os dados oficiais, mas sim, nós temos dados e o que é que a gente viu num recorte, numa fatia do que a gente estudou. Eu até tenho esses dados aqui, o pessoal pediu para eu nem colocar nos slides, né? Porque eles não podem representar a realidade total.
Tá? Então, vocês nos desculpem, não é possível mesmo, ainda não é possível, daqui a pouco vai ser. Mas nós temos, por exemplo, aqui uma retração no início desse ano na casa dos 23%, naquelas instituições que a gente se aproximou um pouco mais, olhou. Vimos que isso no primeiro semestre. No segundo semestre, o impacto um pouquinho maior, na casa dos 30%, em alguns casos chegou a 35%. Então, se a gente fosse dizer, sim, teve um impacto na casa dos 20%, 25% no início do ano. Agora, na metade do ano, tivemos um impacto um pouco maior, 30%, 35%. E esperamos para o ano que vem, e aí é realmente uma análise prospectiva mais complexa, em especial porque muita água passa embaixo da ponte ainda, do ponto de vista político e econômico no Brasil, mas que não tenhamos um impacto tão grande. Há medidas aí em torno de 15% para o primeiro semestre do ano que vem. Só quero lembrá-los que são dados, são recortes, são ideias, e que a gente não pode falar sobre todo o mercado nesse momento. Em breve, daqui a pouco, a gente vai poder falar. Tá? Inclusive, se virmos de forma mais geral, quando de uma forma mais geral no Brasil como um todo, pela condição dos grandes players terem aproximadamente 45% do mercado, e esses players estarem captando um pouco mais, é impossível que eles conseguirem essa captação por via, enfim, N estratégia que a gente já falou aqui, vocês conhecem bem, então com captações que até foram positivas comparando com o ano passado, 2 ou 3% acima, no cômputo geral, a tendência é que a gente possa não perceber um impacto lá, quando tivermos o censo daqui a algum tempo, o impacto tão significativo como esse nós estamos trazendo para vocês. Mas, a gente percebeu de facto, em clientes menores, e dependendo do contexto da praça onde se encontram, esse impacto aconteceram dentro da linha do que o Leandro acabou de trazer, nós percebemos. 30%, 35% nesse segundo semestre. Mais no segundo semestre do que no primeiro semestre. E vale lembrar, tem as instituições de nicho, que algumas praticamente não foram impactadas, e casos até mesmo onde houve um aumento dos ingressantes. Então, esse cálculo que vai nos dar a média Brasil, ele é um cálculo que ainda carece das informações pertinentes para a gente fazer. Tá? Mas nós quisemos dar alguma ideia, então pega como recorte para ter uma ideia de que, bom, se pudéssemos dizer, o cenário ele muda em função das variáveis que estão na nossa apresentação. Tá? O que é que nós temos lá? O Rodrigo Gastin, ele pergunta se nós acreditamos que a EAD possa ser uma solução de ferramenta de captação para o presencial. A EAD deve começar a roubar share do presencial de maneira mais rápida? Um pouco do que a gente já olhou nesse fluxo, dá para se imaginar assim que a EAD tenha essa força, em especial no que diz respeito às questões financeiras, por ter um ticket médio menor. E como solução de ferramenta de captação para o presencial, talvez em alguns contextos. Pedro, você tem alguma ideia de melhor que pudesse apresentar? Tem alguns players no mercado, principalmente grandes players, que estão com algumas estratégias que impactam diretamente no presencial. E são os players que estão trazendo o que a gente chama de superpolos, polos mais atrativos para o aluno, que tem percepção de que é muito importante falar sempre que a escolha do aluno tem muito a ver com a percepção que o aluno tem da qualidade da instituição. Então, no momento que um player grande, que leva um superpolo, como a gente chama de superpolo, com um apelo, com uma estratégia onde o polo já parece um polo presencial, o aluno olhando para essas realidades e vendo o nome da instituição, por vezes ele vai se questionar, será que se eu fizer ali mais barato não tem a mesma qualidade que eu tenho no outro local? Porque o local é bonito, a gente vê que isso acontece, o local é bonito, e talvez seja até pergunta ao seu colega do lado, e se o colega, seu amigo, referenciar a instituição de repente como sendo algo que foi bom para ele vai fazer. Então, pode acontecer sim. Se vai ser mais rápido do que até o momento, isso aí é uma pergunta, não temos uma resposta pronta. Que isso já está acontecendo, já está acontecendo. A tendência, como o William falou há pouco, dessa fusão entre o presencial e o EAD, é algo que, se a instituição não está tendo alguma estratégia de EAD no momento, ela já está perdendo, né, em termos estratégicos. Então, não quer dizer que a instituição vai trazer um EAD igual a todos os outros, mas se ela não tiver pensando em alguma estratégia de EAD para ter alguma diferencial no futuro, ela já está com certeza perdendo hoje. Né? A pergunta ali do Augusto Pires, né? Gostaria de perguntar concernente a possibilidade de mudança de limite socioeconômico para o FIES. Augusto, não vemos grandes mudanças nos próximos tempos. A mudança que o governo fez agora era uma mudança que nós esperávamos. No ano passado, a OPA já tinha trazido de forma clara algumas tendências do FIES que, na realidade, estão começando a acontecer. Já aconteceram algumas e outras poderão vir a acontecer. E essa era uma delas, a mudança na elegibilidade do programa. Então, não vemos grandes mudanças agora. O FIES,
Podia agora continuar aqui falando muito mais do FIES, mas já estamos no nosso horário, mas o FIES, como programa, eu precisava ter ajuda. Isso era uma realidade clara para nós. Então, não vemos grandes mudanças do FIES nos próximos tempos, não. Bom, a questão 11 ali, só para a gente mencionar que o Éder está muito na linha do que a gente já comentou sobre a EAD, a questão de como o mercado de EAD pode impactar, deixa eu me posicionar aqui que eu perdi um pouquinho na linha, esse impacto da economia na redução de alunos no presencial pode promover migração de alunos para EAD? Sim, é o que nós estávamos falando aqui, justamente em valor da mensalidade mesmo. Bom. E a última ali que eu penso dá para responder rápido, não é? O Marcos pergunta se é possível trabalhar com a opção do FIES para o EAD em 2016. Não vemos isso como uma realidade, Marcos. O governo pode surpreender como surpreendeu no ano passado, né? Mas não vemos essa realidade, pelo contrário, esse estado de retração. Então, se nós, a Roupa já falava há mais de 2 anos que não vimos tendência do FIES para o EAD, muito menos agora com essa realidade, nos parece que isso seja um facto. Bom, gente, nós já estamos aqui sendo puxados nas nossas orelhas aqui, passamos 7 minutos do combinado, mas ainda aqui como uma última observação para quem está olhando todo esse cenário do Brasil, do mercado, e pensa em reposicionamento de marca, reposicionamento dos seus cursos, quer fazer frente a esse momento, passar o melhor possível por esse momento, encontrar os seus caminhos para fazer frente a essa provável redução de ingressantes, diminuição na captação. Vale a pena acompanhar no dia 7 de outubro o curso de Inteligência Competitiva. Esse curso traz uma série de dados da área de estudos de mercado da Roper. Nós mapeamos lá dentro uma série de soluções, de caminhos. Você vai poder aprender a olhar e desenvolver melhor o seu posicionamento no seu mercado local, o olhar sobre o market share e uma série de outras estratégias aí de inteligência de mercado. Ou seja, vocês vão estar lá com o coordenador da estudo de mercado da Roper, analistas de mercado, que vão lhes ajudar a aumentar essa inteligência, esse posicionamento. Bom, gente, é isso aí. Sim, ok, Pedro. Pessoal, obrigado pela participação de vocês, pela presença aqui online conosco. Em breve vocês receberão mais informações dos nossas próximas conferências online, com temas aí bem bacanas, com dados originais da Roper sobre o mercado de educação. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.